2 Coríntios, capítulo de número 10. Obrigado. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga comigo, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Amém. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu peço que o Senhor acrescente bênçãos a esta e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor nessa noite, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Na série Metanoia, eu quero falar sobre a revolução dos pensamentos. Antigamente, o que sobrecarregava o sistema de saúde eram doenças oriundas de vírus, de bactérias. Ainda existem essas doenças. Há pouco tempo atrás nós viemos de uma pandemia. Mas logo que terminou a pandemia do coronavírus, nós nos vimos sobrecarregados, o sistema de saúde sobrecarregado por uma nova pandemia. Uma pandemia de doenças provenientes, não de um vírus, mas de pensamentos. Pensamentos. As pessoas estão adoecendo por causa de pensamentos. Nada tem sido mais destrutivo à vida das pessoas do que os próprios pensamentos delas. Pastor, como é que eu controlo o meu pensamento? Pensamento a gente não controla. Você não consegue controlar pensamento. Pensamento você não controla. Pensamento você lida. Pensamento você organiza. Pensamento você reflete. Eu não sei se você já teve a experiência, mas ela é horrível, de estar almoçando ou jantando, e quando você coloca o garfo ali no prato e joga na boca, você não olha o que está no garfo. É automático, você enfia o garfo e joga na boca, enfia o garfo e joga na boca. Tem uns irmãos aí que usam aquelas colheres de pedreiro, né? Mas o que eu quero dizer é que entre uma garfada e outra, já aconteceu de você morder numa pedra? Sim ou não? É horrível. Sim ou não? É horrível. E quando você morde na pedra, o que você faz?
Você morde demais para a pedra, agora você vai ver comigo. É assim? Não. Você para, com a língua você separa a pedra no canto da boca, vai lá e tira, depois você até pode julgar, né? Dependendo, quebra até vidraça. Mas por que eu estou falando isso? É uma metáfora. Porque assim como a gente vai almoçando, a gente vai pensando. A gente não para pensar. Os pensamentos surgem, eles vêm. Mas entre um pensamento e outro, de repente vem um pensamento que é semelhante a uma pedra dessa que a gente morde. E você não pode insistir com aquele pensamento. Você tem que separá-lo. Assim como a pedra, você precisa tirá-lo da boca e jogá-lo fora. Você tira ele da mente. É assim que a gente faz com os maus pensamentos. Foi Martinho Lutero quem disse: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Você não pode. Como você também não consegue impedir que os pensamentos venham. Mas você pode impedir que esse pássaro faça um ninho sobre a sua cabeça. Você pode impedir com que esse pensamento se espalhe e domine você. Por isso eu digo, pensamento a gente não controla. Pensamento a gente lida, a gente organiza. A gente reflete. Refletir é pensar sobre aquilo que você está pensando. Por que eu estou pensando sobre isso? Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, ele escreveu uma carta para aquela igreja. E havia uma crítica com relação a ele. Na Bíblia traduzida, na tradução à mensagem, os primeiros 3 versículos, diz assim, os primeiros 2. E agora, Paulo escrevendo, um assunto pessoal, mas urgente. Escrevo na disposição de gentio, porém firme de Cristo. Ouvi comentários a meu respeito, que eu sou subserviente e fraco quando estou com vocês, mas rude e exigente quando escrevo. Por favor, não me obriguem a ser rígido quando eu estiver com vocês. Não pensem que eu vou hesitar um só minuto em me opor aos que consideram um oportunista sem princípios. Eu os farei calar a boca. Tradução ou mensagem. Paulo, ele fala de crítica, de gente que estava criticando, e de repente, dentro desse assunto, ele fala: olha, as nossas armas não são carnais, nossas armas são poderosas em Deus, nós destruímos argumentos, nós destruímos toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu gosto dessa frase, levar cativo todo pensamento, levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levá-lo cativo dá a entender que coloca algemas no pensamento e leva o pensamento algemado, ou amarra o pensamento e o leva algemado, amarrado, atado, manietado até Cristo. Essa palavra ela é muito poderosa. Paulo estava mostrando a eles que as suas mentes, elas estavam escravizadas por fortalezas. Paulo fala de fortalezas. Fortalezas que estavam alojadas na mente daquelas pessoas. Fortalezas são crenças erradas que te limitam, que te impedem de avançar, que te impedem de crescer. Nos dias atuais, fortalezas seriam como que minas terrestres. Um exército passa e ele coloca uma mina debaixo do chão, o outro exército vem, pisa na mina e explode. Minas terrestres. Fortalezas são bombas armadas dentro da nossa mente pelo próprio inimigo ou por situações que nós experimentamos. Paulo fala que eles estavam escravizados nas suas mentes. Por quê? Porque eles estavam dando um significado completamente errado do que estava acontecendo.
E é justamente isso que eu e você precisamos entender. Que o pensamento, ele começa com um significado que eu e você damos às coisas. E o significado, ele é formado a partir de uma história que você conta para você. Diga comigo, uma história que eu conto para mim. Tudo que você vê, você conta uma história. Você já se atentou para isso? Quando você vê uma pessoa, nossa, tinha tanto tempo que eu não via, você conta uma história. Tudo que você vê, você conta uma história. Quando você chegou aqui, você olhou para cá, você contou uma história. Quando eu estava falando sobre o evento, você estava contando uma história. Tudo que a gente vê, a gente conta uma história para a gente mesmo. E é justamente nessa história que nós contamos para nós, é que mora o perigo. E ao mesmo tempo é onde mora também o avançar, o subir, o projetar. Porque tudo depende da história que você está contando para você. Por exemplo, de repente você perdeu o emprego. Você recebeu uma notícia. Olha, infelizmente vamos ter que te demitir. E quando você ouve essa frase, aí você conta para você uma história. Eu sou um incompetente. Eu sou um fracassado. E quando você conta uma história, vem um sentimento. Já que eu contei para mim que eu sou um incompetente, que eu sou um fracassado, eu me sinto desanimado. Eu me sinto ansioso. A minha autoestima é prejudicada. Mas se eu recebo a notícia, ei, você foi demitido, e eu contar uma outra história para mim, sabe, essa demissão vai servir para eu parar, é uma grande oportunidade para eu mudar, quem sabe até de profissão, quem sabe fazer um curso, quem sabe dar uma melhorada numa área na minha vida. E quando você pensa isso dessa forma, você tem uma motivação. Ah, eu vou estudar, eu vou fazer um curso. Quem sabe até mudar de carreira. A Bíblia, ela está repleta de pessoas que conversam consigo mesmas. Eu chamo isso de autodiálogo. É uma conversa que eu tenho sobre mim. Quando alguém diz, ei pastor, eu preciso te falar uma coisa. Quando alguém diz, ei pastor, eu preciso te falar uma coisa. Naquele momento, eu já conto uma história para mim. Ixi, já vem ele falar isso e aquilo outro para mim. Não é assim que a gente faz? A gente conta uma história para a gente. O tempo todo nós contamos histórias para nós mesmos. E a Bíblia está repleta de exemplos disso. A Bíblia vai nos falar em Mateus capítulo 9, verso 21. A mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos sofrendo com uma hemorragia. E ela toca na manta, no manto de Jesus. Ela toca na orla do manto de Jesus. E Jesus diz, alguém me tocou. Mas antes disso, ela queria chegar até Jesus. Ela foi para ter uma conversa com Jesus e pedir uma oração para Jesus, para ser curada. Mas a multidão estava tão grande e em volta de Jesus, que ela contou uma história para si mesma. A história que ela contou para si foi, olha o que o texto diz, pois dizia para quem? Ela dizia para quem? A si mesma, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Ela poderia ter contado outra história. Ah, tá vendo? Para mim dá tudo errado. Nem Jesus quer me ouvir. Nem Jesus me permite chegar perto dele. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Ela poderia ter contado essa história. Antes de qualquer decisão que você toma na vida, você toma as suas decisões baseado nas histórias que você conta para você. Ela poderia ter dito para si mesma, eu vou desistir, eu vou embora. Não, mas ela disse para si mesma, se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei curada. E ela foi no meio da multidão, a multidão apertava Jesus, ela tocou na orla de Jesus, e Jesus disse, eu senti que de mim saiu virtude, alguém me tocou. Os discípulos, como alguém te tocou? Está cheio de gente te tocando. Mas alguém me tocou diferente.
talvez o milagre, talvez essa mulher está nos ensinando como o ensaio de um milagre, o prenúncio de um milagre, o que antecipa um milagre. Talvez o que antecipa um milagre é uma conversa que você tem com você mesmo. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu poderia citar tantas referências bíblicas que diz, por exemplo, lá em Gênesis, quando o anjo visitou Abraão e disse que ele teria um filho, olha o que o texto diz. Sara estava do outro lado, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo com quem? Consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? E depois Deus fala com ela, por causa dessa conversa que ela teve com ela. Então os pensamentos, eles nascem a partir dessa conversa que a gente tem com a gente mesmo. O que a gente fala para dentro nos faz agir por fora, porque você está o tempo todo contando uma história para você. No primeiro dia dessa série, na introdução, eu falei sobre o paralítico que havia 38 anos estava enfermo. E aquele paralítico, quando Jesus lhe pergunta, você quer ser curado? O que ele diz para Jesus? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele contou essa história para Jesus. Só que antes dele contar essa história para Jesus, inúmeras vezes ele contou essa história para ele. Eu não sou curado porque eu não tenho ninguém que me desça ao tanque. Quando eu tento descer, outro chega primeiro do que eu e recebe a cura, e eu não. Então eu quero falar com você sobre pensamento, mas eu quero ir fundo, uma dimensão mais profunda. Eu não sei se você já percebeu nessa igreja como que as pregações é muito raro. Aliás, eu particularmente não me lembro de minha parte nenhuma vez que eu preguei baseado numa só passagem bíblica. Você já percebeu a quantidade, a enxurrada de texto bíblico que a gente joga dentro de um culto? Mostrando que tudo é pautado na palavra. E a palavra de Deus, ela tem a cura para isso. Ela tem a solução para isso. Aquele homem, antes de falar para Jesus, ele fala para si mesmo. Uma história que ele contava para se justificar. A minha pergunta é: qual é a história que você está contando para você? Que história você tem contado para você, para justificar a vida que você está vivendo hoje? Eu não sei o que você está vivendo, se está legal, se não está, mas eu sei de uma coisa: você tem contado uma história para você permanecer onde você está. A minha pergunta é: qual é a história que você tem contado? 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4, Paulo ele fala de fortalezas. Fortaleza é uma área em nossa vida na qual nós estamos presos, na qual Satanás nos mantém presos por uma cadeia de pensamentos errados. Gente, pensamento é como uma grade. Tem gente que se gaba de estar livre. Eu estou livre, nada, está preso por detrás de uma grade, não de ferro, mas de pensamentos que o impedem de avançar, o impedem de romper, o impedem de prosseguir, o impedem de ser um marido melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um trabalhador melhor, um profissional melhor. Números capítulo 13 vai nos contar uma história, quando o povo hebreu, os israelitas, eles saem do Egito em direção à terra que Deus lhes prometeu. Gaza fazia parte dela, e eles estão indo. Quando eles entram em Canaã, aliás, antes de entrar em Canaã, Moisés separa 12 homens, príncipes dos judeus, príncipes dos hebreus. Eles eram referência, eram a nata, escolhido a dedo, e diz: vocês vão espiar a terra. E eles saíram para espiar a terra. E quando eles chegaram lá, eles viram coisas assim, cacho de uva que gastava 2 homens para carregar. Imagina isso, gente.
Se um homem, se gastava 2 homens para carregar um cacho de uva, imagina a melancia daquele lugar. Meu Deus, que capaz que dava era em árvore, não sei nem como fala, como que seria. Mas o fato foi que eles viram coisas assim poderosas. Mas lá também havia os gigantes, os descendentes de gigantes que moravam lá. E quando eles voltam para trazer um relatório, 10 chegaram e falaram: não dá para entrar. A terra realmente é boa, é uma terra que mana leite, que mana mel, é uma terra próspera, mas não dá para entrar, porque lá tem gigantes, lá tem desafios enormes, nós não vamos vencer. Mas 2 se levantaram e disseram: não, realmente tem gigantes, mas nós vamos vencer. Aí alguém disse: não, mas você não está entendendo, nós éramos como, ao olhar para eles, nós éramos como gafanhotos. Olha só o que o texto diz: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Aos seus olhos, olhos de quem? Dos gigantes. Mas antes de o gigante me enxergar como gafanhoto, primeiro quem me enxergou como gafanhoto? Eu mesmo. Aquilo que eu penso sobre mim, eu penso que as pessoas também pensam. Se a minha autoestima está lá embaixo, é assim que eu vejo quando alguém me olha. Ixi, ela já está falando mal de mim, já está fofocando a meu respeito, já está... Olha que coisa mais louca. Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios, eles se sentiram como insetos. E porque eles se sentiram como insetos, eles pensavam que os gigantes estavam vendo eles como insetos. Olha o que é a mentalidade. Agora, o que me chama a atenção é que 10 disseram: nós não vamos conseguir. Os 12 voltaram, os 12 viram a mesma coisa, porém contaram histórias diferentes. Preste atenção nisso. Os 12 viram as mesmas coisas, porém contaram histórias diferentes. 10 disseram: nós não vamos conseguir. 2 disseram: nós vamos conseguir. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre aquele ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus é verdade. Isso é mentira. Nem sempre. Se eu vi a mesma coisa e conto uma história diferente, quer dizer que o significado que eu dei fala sobre mim, e não como as coisas são. Eu torno a repetir: nós não vemos as coisas como elas são, mas nós as vemos como nós somos. Repete comigo: eu não vejo as coisas como elas são. Eu vejo as coisas como eu sou. 10 disseram: nós não vamos conseguir. 2 disseram: nós vamos conseguir. Se eles viram a mesma coisa e contaram histórias diferentes, a história é baseada naquilo que eu sou. 10 disseram: nós não vamos conseguir. 2 disseram: vamos tentar e vamos conseguir. Qual era o nome dos 2? Qual é o nome dos 2? Mais alto. Qual é o nome dos 2? Josué e Caleb. Agora diga comigo: qual é o nome dos 2? Qual é o nome dos 10? Você não sabe. Ninguém lembra, porque covarde ninguém lembra. Ninguém lembra nome de covarde. Ninguém lembra nome de gente que desiste. Ninguém lembra nome. Os nomes que serão eternizados são aqueles que dizem: eu vou tentar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vemos claramente as consequências de uma mente escravizada, de uma mente escrava, de pensamentos errados. E a fonte desses pensamentos, muitas vezes, são na onde?
nas lembranças, nas experiências na vida que nós tivemos, seja na infância, na adolescência, na juventude, num casamento fracassado, num noivado fracassado, numa relação pai e filho. No caso dos hebreus espias, a experiência deles estavam na escravidão. Então, quando eles olharam para os descendentes de Enaque, eles viram seus algozes, eles viram soldados egípcios. Foi isso que eles viram e foi isso que fez com que eles retrocedessem. O fato é que nós comparamos tudo o tempo todo e contamos histórias para nós. E essas histórias que nós contamos para nós é o que a Bíblia diz, que dizia a si mesmo. E isso define a nossa qualidade de vida. Isso define muita coisa na nossa vida, por que não dizer define tudo? Jó, ele se tornou cúmplice do próprio pensamento. Jó passou por uma provação muito grande, ele perdeu todos os seus bens, seu patrimônio, sua família, seus filhos morreram, e ele diz, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Mostra que ele trazia um medo consigo já há um bom tempo daquilo que ele vivia. Fortalezas são prisões. E quem está preso precisa ser livre. E a maneira de ser livre da prisão da mente é conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade, João 8,32. E a verdade vos libertará. Josué estava entre aqueles que queriam entrar na terra. Josué estava entre eles. Sua mente estava guardada, sua mente estava protegida. 1 Pedro capítulo 3, verso 10 diz: porque quem quer amar a vida e viver dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. O texto diz: quem quer amar a vida e viver dias bons. Uma outra tradução vai dizer: e viver dias felizes. Aí vai, se você quer viver dias felizes, refreie sua língua do mal, seus lábios não falem engano. Quando diz refreie sua língua do mal, também está dizendo, não é só o que você fala com os outros, é sobre aquilo que você também fala com você mesmo. Sua boca precisa ser mais positiva, porque aquilo que você imagina inúmeras vezes se torna uma realidade para você. Foi Provérbios capítulo 23, verso 7, que vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que você imagina, você é. Esse texto ele é muito interessante. Eu falo justamente dessa questão de imaginar inúmeras vezes. Inúmeras vezes. A gente não para pensar nisso, mas quando a gente tem um pensamento repetitivo, aquilo se transforma numa cauterização da mente, numa cauterização da consciência. Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Cauterização. Queimar com ferro. O que é uma mente cauterizada? Você já viu quando vai marcar um boi, uma vaca, um bezerro, eles pegam um ferro, levam no fogo e depois eles marcam ali na pele, ali no couro, aliás, é uma cauterização. Você vai remover uma verruga, uma pinta, uma mancha, faça uma cauterização. O que é cauterização nesse aspecto? Tudo aquilo que você ouve várias vezes se torna um caminho neural. A neurociência chama isso de trilha neural. O que é uma trilha neural? Quando você vai na zona rural,
Você está andando no meio do mato, de repente você vê uma trilha, um trilho. E aquele trilho é onde o gado passa. Ele passa constantemente. Era para ser tudo mato. Mas de tanto gado passar só naquele lugar ali, formou-se uma trilha, formou-se um caminho. Quando você tem um pensamento repetitivo, aquele pensamento repetitivo, ele começa a criar um caminho na sua mente. Ele começa a criar uma coisa chamada uma trilha neural. Então, nós aprendemos que é possível criar caminhos na mente. E esses caminhos se transformam num padrão, numa forma de agir. Por exemplo, se você vê dificuldade em tudo, você criou uma trilha neural de dificuldade. E quando alguém diz, ei, vamos fazer isso, fala, vai ser difícil, eu nem vou tentar. É fácil, o caminho já está feito. É mais fácil passar por um caminho feito do que abrir um caminho. Por quê? Porque você foi condicionado, talvez desde criança. Você não consegue, você não vai dar conta, você não é capaz, você não vai ser bem sucedido, você é um fracasso, você vai criando uma trilha na sua mente, nos seus pensamentos. São caminhos neurais. E a Bíblia, ela nos fala, é interessante que lá em Josué, quando Josué ele está diante de um grande desafio, se é a mente cauterizada. Quando a pessoa tem a mente cauterizada. Mas Josué agora, ele tem um grande desafio. Substituir nada menos que Moisés, o homem que levantava o cajado e o mar vermelho se abriu, o homem que orava e descia comida dos céus, o homem que orava e uma coluna de fogo os conduzia durante a noite, uma nuvem os conduzia durante o dia, no deserto, água saía da rocha. Agora esse homem morreu. Josué tem que assumir. Provavelmente Josué admirava demais Moisés, a ponto de falar, olha, é impossível substituir esse homem. Mas agora ele tem que substituir. E no capítulo 1 ele já substitui, já em pleno andamento as coisas, não tinha como parar. Sabe aquela história de trocar a roda enquanto o carro anda? Mais ou menos isso. E aí Deus diz para Josué o seguinte, tão somente, esforça-te, tem bom ânimo. Gente, isso aqui são coisas, presta atenção, Deus está falando para ele, você precisa se esforçar, você precisa ter bom ânimo, Josué, para teres cuidado de fazer conforme a toda lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus estava falando, medita nesse livro de dia e de noite, dia e de noite, dia e de noite. Porque você vai criar uma trilha neural, você vai criar um caminho. Nós somos bombardeados todos os dias com inúmeras informações, boas, ruins. E nós precisamos estar com a nossa mente bem protegida, bem trabalhada. A Bíblia vai nos dizer lá no Salmo 1, versículo 2 e 3, antes o seu prazer está em meditar na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na sua estação própria, suas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Observe o texto de Josué, olha só o que diz o final, e tudo quanto fizer, olha só, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando é que você vai prosperar o teu caminho e ser bem-sucedido? Quando? Quando você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, quando ela não apartar dos seus lábios e você tomar cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. A mesma palavra agora o salmista dá. Ele fala primeiro do ímpio,
para não assentar na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não se assenta no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está em meditar na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia está falando, medita na lei, medita na lei, medita na lei. Você precisa meditar na lei, você precisa meditar na palavra. Deuteronômio, Deus diz: essas palavras que te ordeno hoje, elas estarão no teu coração, tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus está falando, a palavra, ela tem que ficar inculcada dentro da sua mente, dentro de você. Você precisa colocar a palavra entre os teus olhos. Não sei se você já viu um judeu, ele tem uma caixinha, ele amarra uma caixinha aqui, você já viu? Me fugiu o nome aqui agora. Ele usa tefilim, não fugiu o nome aqui agora, não vou, fugiu. E o mezuzá é quando você prega um versículo da Bíblia no portal da sua casa. Ele diz: escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os judeus chamam isso de mezuzá. Eles colocam, fazem alguma coisa de bronze, uma espécie de um manuscrito de bronze, e dentro vem uma porção da Torá, uma porção da lei. Deus está falando, a palavra, ela precisa estar na tua mente em todo o tempo. Vai negociar, negocie com a palavra. Vai comprar, compre com a palavra. Vai vender, venda com a palavra. Vai estudar, estude com a palavra. Vai casar, case com a palavra. Vai namorar, namore com a palavra. A Bíblia está dizendo, tudo o que você fizer, coloque a palavra, porque então você fará prosperar o teu caminho. Você será bem sucedido. Você vai criar uma trilha neural na sua mente. Quando Davi, ele passava por momentos difíceis, quando ele passava por momentos de tristeza, ele se sentia oprimido, ele se recusava a pensar em seus problemas, ele pensava somente em coisas boas. E no Salmo 143, verso 5, ele diz: pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, e medito nas obras das tuas mãos. Olha o que ele está dizendo: quando o espírito se angustia em mim, quando o meu coração está desolado, então o que eu faço? Eu lembro-me dos dias antigos, da presença de Deus me visitando. Eu considero todos os teus feitos, ó Deus, e medito então nas obras das tuas mãos. Sabe, irmãos, grande parte da infelicidade das pessoas não tem a ver com aquilo que acontece com elas, mas sobre aquilo que elas ficam pensando sobre o que aconteceu. Por isso, você deve pensar sobre aquilo que você está pensando. Aleluia. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Levante sua mão. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se fraco
que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio sim, oh, eu creio sim, no que diz sobre mim. Transformação da mente. Não existe transformação de vida sem que primeiro haja transformação de pensamentos. Eu vou repetir isso. Não existe transformação de vida sem que primeiro não haja transformação nos pensamentos. Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Nos quais andastes outrora, o texto começa dizendo: e Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos. E o texto diz: nos quais dantes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por isso eu repito, nós devemos pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. Nós devemos pensar sobre aquilo que nós estamos pensando. Aquilo que está ocupando os nossos pensamentos. Deus nos dá detalhe de como lidar com isso, do que nós devemos pensar. Filipenses capítulo 4, verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso que pensai. O que você está pensando é verdadeiro? O que você está pensando é honesto, é justo, é puro, é amável, é de boa fama? Se tem alguma virtude nisso, pensai. Quais pensamentos têm dominado a sua mente? Será que eles são verdadeiros? Será que eles não são fruto da sua imaginação? Não é como as coisas são, mas como você está se sentindo? Filipenses 4 nos dá detalhes do que nós devemos pensar. Nós devemos pensar sobre aquilo que nós estamos pensando, aquilo que está ocupando os nossos pensamentos. Se é verdadeiro, se é honesto, se é justo, se é puro, se é de boa fama, se tem virtude, nisso pensai. Esse é o filtro. Tem um pensamento, não está baseado em Filipenses 4:8, é a pedrinha que caiu lá na boca, tira, joga fora, expulsa isso da sua mente. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, voltamos ao texto e vai dizer: as armas das quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Há uma guerra, e o campo de batalha é a sua mente. E as armas não são fabricadas com matéria-prima de ferro, de aço, não, mas são fabricadas com pensamentos. Na Bíblia Amplificada está escrito assim: devemos tomar essas armas para refutar os argumentos. O diabo argumenta conosco, oferece-nos questionamentos e teorias. Por isso eu torno a repetir: você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Nós precisamos questionar os nossos pensamentos. Nós precisamos alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Esse texto ele nos fala justamente de alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus.
Pastor, mas sabe, vem um pensamento ruim. Pega a Bíblia, leia uma passagem boa e joga sobre esse pensamento ruim. Mas o pensamento dele lutou e conseguiu vencer. Jogue o texto de novo, 10, 20, 30, 40, até formar uma trilha neural. Até aquela trilha neural ruim desaparecer e se transformar numa trilha neural boa, honesta, pura, justa, verdadeira, conforme diz Filipenses 4. Pastor, você disse que meus pensamentos têm que ser como os pensamentos de Deus. E o que Deus pensa sobre mim? O que Ele te criou para ser. Gênesis capítulo 1, verso 28. Quando Deus criou o homem, disse, o homem ser humano, o homem mulher, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. O texto diz, Deus te criou para frutificar, para multiplicar e para dominar. Deus não te criou para ser dominado por um pedacinho de papel chamado cigarro. Deus te criou para dominar sobre ele. Você não é dominado pela droga, você tem domínio sobre a droga. Você não é dominado pelo álcool, você tem domínio sobre o álcool. O domínio está em você. Deus te criou para dominar. Pastor, eu estou passando por uma situação muito difícil. Deus te chamou para dominar essa situação. Mas o que Deus pensa sobre mim? Jeremias 29, 11. Eu sei que os pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o texto vai continuar dizendo, como é que eu faço para ter esse pensamento de Deus sobre a minha vida? Pensamento de paz, pensamento de me prosperar, de me fazer romper, crescer. O texto vai continuar dizendo, buscai, quando você me buscar de todo o coração, você vai me achar. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos. A grande questão é, se não levamos os nossos pensamentos cativos, nós seremos cativos dos nossos pensamentos. Uma das maiores estratégias do diabo é a preocupação. Satanás, ele tenta de toda forma fazer com que a sua mente fique ocupada com tipos errados de pensamentos em sua mente. Às vezes, penso que Satanás envia algumas setas sobre a nossa mente, sobre o nosso pensamento, para gerar dúvida. E a dúvida vem em forma de pensamento. Mas Jesus, na tentação, em Mateus 4, quando o diabo lhe diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus nos ensina como vencer. Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo lhe tentou 3 vezes. 3 vezes Jesus lhe disse, está escrito. Ele está nos mostrando que a forma que nós vamos vencer é basear a nossa vida naquilo que está escrito. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Há 2 princípios aqui. O primeiro é que não se preocupar é uma forma de humilhação. Quando você não se preocupa, você está se humilhando diante de Deus. Você está crendo que Ele vai te ajudar. E segundo, é que aquilo que te causa ansiedade deve ser lançada. O texto diz, lancemos, lançando sobre ele, lançando. O que é lançar? O que é lançar? Arremessar, julgar. A gente precisa julgar. Com pensamentos que geram ansiedade, não dá para a gente ser delicado. A gente tem que julgar, tem que lançar, tem que botar força, tem que arremessar para ir o mais longe que puder. É isso que o texto está nos ensinando. Você pode julgar para Deus. E aí vem a pergunta, mas como? Como que eu jogo para Deus? Filipenses capítulo 4, verso 6 nos ensina. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos
a Deus. Olha o que está dizendo. Ou seja, olha só, não fique ansioso por coisa alguma. Como? Pela oração e súplica com ações de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus. Você já observou que quando nós vamos contar a alguém algum problema, nós somos detalhistas? Fulano, deixa eu te contar. Você sabia que aconteceu isso comigo? Mas por que aconteceu? Por causa daquilo outro. Você já viu que vai rendendo a conversa? Só que quando a gente chega para Deus, a conversa não rende. A gente chega e fala assim: Deus, eu estou com um problema, me ajuda a solucionar. Mas para o seu amigo, você diz: cara, eu estou com um problema. Que problema? Olha, eu estou com um problema financeiro. Aconteceu uma situação assim. Eu esperava receber. O rapaz assustou o cheque. Eu não consegui receber. E agora, com aquele dinheiro, eu tinha que pagar mais 3 pessoas. Eu preciso pagar. Essas pessoas já me cobraram. Eu dependo daquele dinheiro. Eu não consigo. Mas para Deus, a gente só fala: Deus, eu estou com um problema. Por isso que as suas orações... Tem gente que não aguenta orar 5 minutos. Por quê? Porque ele é generalista, aliás, até não é nem essa palavra, ele abrevia, ele corta, ele não é detalhista, ele não conversa com Deus como quem conversa com um amigo. Ele não tem Deus como um amigo, com qual ele possa desabafar, contar, porque o dia que você tiver Deus como um amigo, eu te garanto, você não vai conseguir ficar menos na presença dele do que 30, 40 minutos, 1 hora, 1h30, e de repente você olhar no relógio e fala: gente, mas parece que eu estava aqui há 5 minutos. Porque quando às vezes a gente conversa com um amigo 2, 3 horas, e quando a conversa está boa, parece que aquela conversa não durou 5 minutos. Quando Deus for o seu amigo, você vai orar horas de oração. E você vai olhar e vai pensar que orou apenas 5 minutos. E você falou tanta coisa para Ele. Sabe, nós precisamos ser detalhistas, contar os detalhes, como aconteceu, como está acontecendo, o que você está sentindo com relação àquilo. Você precisa fazer isso, em tudo. O texto diz, em tudo, nós precisamos ser detalhistas. Quando você tem uma ansiedade, você precisa levar aquilo para Deus, arremessar para Deus aquilo que está te matando aos poucos, contar para Ele, falar com Ele. Quando você passa a falar isso com Ele, até sobre os seus pensamentos: Deus, eu estou com um pensamento tão ruim, eu estou com um pensamento de que vai dar errado, que aquilo outro vai dar errado, que isso não vai funcionar, eu estou com um pensamento tão ruim. Eu vou concluir te dizendo o seguinte. Nesse mesmo texto de Filipenses, vai dizer o seguinte: quando você faz isso, a paz de Deus que excede todo o entendimento, essa paz guardará os seus corações e sentimentos, e as suas mentes são pensamentos. Diz que um certo sábio, ele pregando para os seus discípulos, ele disse assim: 2 artistas pintaram 2 quadros. E os 2 quadros, a ideia deles era passar uma imagem de paz. E um pintou um lago parado, calmo, bem atrás das montanhas. E o outro pintou algo diferente. Pintou uma cachoeira impetuosa, e espumejante, sobre a qual se inclinava uma árvore com um pássaro repousando em um ninho em um de seus galhos. Qual das duas retrata a paz? E um dos discípulos respondeu: a primeira, porque um lago parado, calmo, atrás da montanha é paz. Agora esse negócio aí de cachoeira impetuosa, espumejante, um vento que bate, que balança a árvore, e nessa árvore tem um pássaro repousando no ninho e nos seus galhos.
Isso não é sobre paz. E o mestre diz: você se engana. O primeiro quadro, que fala de um lago parado, calmo, por detrás da montanha, ele não representa a paz, ele representa estagnação. Ela pode oferecer até uma bela imagem, mas não retrata o descanso de Deus. Porque a verdadeira paz e descanso é aquele que funciona durante a tempestade e não durante a ausência dela. É vento, é fúria, é força, é cachoeira, barulho de água caindo, o vento da água, o vento que o deslocamento pela a queda da água provoca. E ali está um pássaro, olhando para tudo aquilo, calmo no seu ninho. Essa paz que excede todo o entendimento que Deus quer te dar. Jesus, ele não veio para remover toda a oposição da nossa vida. Antes, pelo contrário, ele veio para nos dar um novo ângulo, um novo ponto de vista, um novo significado, diferente das tempestades da vida. Eu vim aqui te dizer que Jesus pode mudar os seus pensamentos. Eu vim aqui te dizer que Jesus pode transformar a sua mente.